Bom dia, meus queridos alunos do sétimo ano. Tudo bom com vocês? Espero que a gente tenha mais uma semana bastante produtiva, uma semana com muita produção de conhecimento e estudos. Esse mês que está se finalizando foi muito legal, as atividades desenvolvidas, nossas lives, as nossas atividades propostas para o nosso projeto junino, e tudo isso só ocorreu por causa da participação de vocês e da família, né, que é do nosso projeto esse mês junino. Felizmente não podemos estar junto na presença física, mas virtualmente a gente movimentou vocês e teve uma participação super legal, tá bom? Mas vamos lá, meus queridos alunos. Na nossa última live do dia 23, a gente já começou, na verdade, em 2 videoaulas que eu já mandei nas 2 últimas semanas, a gente já começou a explicação do capítulo 4, que tem como tema Renascimento e Humanismo. Na última live do dia 23, a gente explicou também, e eu já passei para vocês as atividades do capítulo 4, atividade do capítulo 4 do livro, que vai da página 102 até a página 107, beleza? Então, hoje, meus queridos alunos, nós vamos estar aqui comentando as questões, nós vamos estar comentando as questões do livro até a página 105. Amanhã, na nossa live de amanhã, nós vamos estar comentando a atividade final da página 106 e 107. Hoje eu vou mandar para vocês a correção da página 102 a 105, tá bom? Acompanha aí. Antes de tudo, um bom dia com esse sorriso maravilhoso para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, olha só. Na primeira questão, ele não pergunta. Sobre o Renascimento, responda. Tá aqui, você pode... Eu vou estar mandando esse slide para vocês também na plataforma para vocês abrirem e estudarem em casa, tá? Na primeira questão, sobre o Renascimento, responda. O que foi, onde e quando começou? Tá? E a resposta foi um movimento cultural intenso iniciado no século XVI nas cidades italianas, no qual se propagou por várias regiões da Europa. Letra B. Quem financiava os artistas e estudiosos do Renascimento, pessoal? Comerciantes, banqueiros, príncipes e papas, que eram conhecidos como mecenas. Mecenas eram aqueles homens que patrocinavam os artistas renascentistas com a finalidade de se promover como para a sociedade, certo? Letra C. Com que objetivo, pessoal, eles financiavam os artistas e estudiosos, pessoal? Olha só, para conseguir o quê? Prestígio e projeção social. Por exemplo, quando uma empresa patrocina um time de futebol, para estar com o nome ali na camisa, o que ela quer? Ela quer visibilidade do nome, ela quer que através do patrocínio ela seja conhecida. Da mesma maneira, esses homens que patrocinavam os renascentistas, eles procuravam através do patrocínio com dinheiro, né, com proteção, eles buscavam se promover, dizer que eram amigos do conhecimento, certo? Olha só, na segunda questão tem uma imagem, ele pede para você observar a fonte 1 e 2 e nos pergunta: quem são os personagens? A fonte 1 é uma imagem e a fonte 2 é uma fonte escrita, certo? Ele não pergunta quem são os personagens representados na fonte 1, pessoal. Olha só, a obra de criação do homem de Michelangelo, quem são? Os personagens são Deus e Adão, certo? Entre outros, né? Que está ao lado ali de Deus na imagem, mostra anjos e querubins, entre outros, certo? Como os personagens da fonte 1 estão representados? Está aqui, Deus é representado, está aqui na letra B, segunda letra B, por um homem vigoroso de cabelos brancos, ponto e vírgula. E Adão é mostrado como um jovem de corpo musculoso e belo. Em seus olhares podemos perceber cumplicidade e admiração, como uma relação de pai e filho, ou seja, Michelangelo, que era um pintor renascentista, veja que ele colocou na pintura o homem junto com Deus no mesmo patamar, para dizer que assim como Deus, o homem também era importante, ou seja, criticando aquela visão da Igreja Católica que dizia que Deus era que dizia nossos destinos e o homem tinha que aceitar. Ora, se um indivíduo era pobre, ele tinha que aceitar ser pobre. Olha, isso é algo absurdo. Todos nós sabemos que quem traça nosso destino somos nós, logicamente que com a ajuda de Deus. Mas podemos fazer e devemos fazer nossa parte, certo? Letra C. Que característica do Renascimento pode se perceber na fonte 2? O que a gente já vem falando nos videoaulas e falando na live. O Renascimento tinha algumas características. E a característica que essa pintura está fazendo alusão ao renascentista, ao Renascimento, é o antropocentrismo. Letra C, ou seja, o homem no centro das atenções e como medida de todas as coisas. Beleza? Letra D. A fonte 1 confirma ou nega o texto da fonte 2? Pessoal, leia, porque você vê o seguinte: a fonte 1 confirma o texto apresentado na fonte 2. O texto de Shakespeare e a pintura de Michelangelo, como eu coloquei, são exaltação e glorificação do ser humano. Basta ver, observa, que na pintura Deus e o homem são representados com formas e proporções idênticas. Beleza? Vamos lá. Acompanha. Terceira questão. Identifique a frase incorreta e justifique sua escolha. São características do Renascimento. Ave Maria, debatemos demais e está no capítulo.
já em videoaulas e na nossa live. São características do renascimento. Qual é, pessoal? A alternativa correta é a alternativa D. Por quê, pessoal? Ele diz na D, uma visão do tempo segundo o qual o tempo pertence a Deus. Por isso é pecado emprestar dinheiro a juros. Os renascentistas não viviam dessa forma. O que eles diziam? Qual era a resposta correta? Então, a incorreta é a letra D. E como você vai colocar a correta? Uma visão do tempo segundo o qual o tempo pertence ao homem. E esse deve utilizá-lo em benefício próprio. Meu amigo, o nosso tempo, nós temos tempo de estudar, tempo de produzir, tempo de dormir, tempo de comer. Ou seja, o que os renascentistas diziam? Muitas ideias renascentistas ainda hoje vigoram. Que o tempo pertence a nós. E, portanto, nós temos que organizá-lo da melhor maneira para a gente. Sacou? Beleza? Pegou? Vamos lá. Quarta questão. Novamente, ele pede para que você identifique entre as alternativas a incorreta. Novamente, ele pede para que você identifique as alternativas a incorreta. E qual é a incorreta, pessoal? De cara, letra B, dá uma olhadinha na letra B. As outras estão corretas. Dá uma olhadinha na letra B. Por que ela está errada? Ela diz o seguinte: o homem renascentista acreditava que nada podia mudar seu destino e que ele já tinha sido traçado por Deus. Essa aí é a mais incorreta. Olha só, o que os homens renascentistas naquela época, com as mudanças na cidade, com o desenvolvimento do comércio, diziam: olha, quem é dono do seu destino é você. Quem traça o seu destino com suas posições é você. E ainda hoje é assim, ou seja, porque eu sou pobre porque Deus quis. Aconteceu um acidente porque Deus quis. Fulano morreu porque Deus quis. Não. As nossas ações são fruto as consequências das nossas ações são por nossa única e exclusiva culpa. Então, nós somos os donos dos nossos destinos e nós podemos mudá-lo, ou para melhor ou para pior, certo? Então, a alternativa é a alternativa B é incorreta. Como é que você vai colocar ela certa? O homem renascentista acreditava no livre-arbítrio, podendo ele, seja o próprio homem, traçar seu destino, certo? Quinta questão. Muito legal esse texto aqui, pessoal, de Luís de Camões, que fala do amor. Eu vou até ler, olha só. Amor é um fogo que arde sem se ver. Quinta questão, página 103. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É a dor que desatina sem doer. Como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Aí eles pedem para ler esse texto para nos responder. O que é o amor para o poeta, pessoal? É interessante, olha a resposta. É um sentimento contraditório. Veja que ele toda hora se contradita. Ora faz sofrer, ora faz ficar alegre. Veja o sentimento de papai e mamãe. Eles são felizes por ter você, mas ora eles estão tristes com um determinado comportamento de vocês, ora eles estão alegres. Então, o amor ele é um sentimento que ele fica oscilando. Daí ele colocar, é um sentimento contraditório. Ele se refere ao amor dizendo, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. Beleza? Letra B. Nesses versos, o amor se refere ao amor filial, ou seja, amor entre familiares, pai e filhos, ao amor fraternal ou amor entre namorados? Hein? Você lê no texto, você claramente que ele está falando de um amor entre namorados, entre duas pessoas que amam. Mas só interessante, quando se fala em amor, só pensa em amor entre namorados, e não, existem várias formas de amor. Amor entre pais e filhos, entre irmãos e etc. Então, existem várias formas de se amar, certo? Letra C. O que é para você, então, meu querido aluno? Com uma questão complicada, né, meninos? Presta atenção aí, vocês. O que é para você, então, amor? Você, com amor é difícil você conceituar, porque é uma coisa que sentimos e ela muda de pessoa para pessoa. Então, ele pergunta aqui na letra C, na página 105, quinta questão. O que é para você o amor? Escreva sua opinião por meio. Você pode fazer um desenho, um texto, uma poesia, um pequeno vídeo. Você fica à vontade. Seria legal se vocês, né? Vocês não me mandaram vídeos. Até agora, né? Foram poucos alunos que me mandaram. A maioria preferiu escrever. Mas entreguem as atividades, porque isso está valendo como frequência e pontuação. Beleza? Olha só. Na sexta questão. Sexta questão, pessoal. Presta bem atenção aqui. É muito legal, até deixei aqui separado para vocês, que é como se você fosse, pessoal, dar dicas para a pessoa preencher esse diagrama. Presta atenção. Ó. Temos aqui um jogo de palavras cruzadas invertido. Ou seja, aqui já está a resposta, já está o nome. Você tem que colocar dicas para a pessoa adivinhar o que é. Ele pergunta. O desafio é elaborar em seu caderno as dicas que resultam nessa cruzadinha. Ou seja, o número 1 diz o príncipe. Que dica você daria para a pessoa colocar que ali é o príncipe? Você poderia colocar, por exemplo, nome da obra de Nicolau Maquiavel, que tem no capítulo. Tem no capítulo falando de importantes atores, escritores renascentistas no campo da política, certo? No 2,
Ele pergunta aqui, tem Michelangelo, você poderia botar o quê? Escultura renascentista conhecida como poeta do corpo. Quem pintou essa cultura renascentista conhecida como poeta do corpo foi quem? Michelangelo. Então você colocaria dicas para que, como se você tivesse para alguém tentar adivinhar. Por exemplo, na 3, Dante Alighieri, como é que você poderia fazer para a pessoa adivinhar que ali tinha que colocar Dante Alighieri? Você colocaria como, olha só? Escritor italiano, autor da obra Divina Comédia. Beleza? Então, isso aqui que ele quer que você coloque. Por exemplo, na 11, que ele fala heliocentrismo. Como é que você faria para a pessoa adivinhar que a teoria, que é hoje já é confirmada que é correta, que o Sol está no centro do universo? Você poderia colocar teoria defendida por Galileu Galilei, ou seja, quem inventou a teoria foi quem? Galileu Galilei. Então a pessoa leria, olha, qual foi a teoria defendida por Galileu Galilei? Ah, foi o heliocentrismo. Ele preencheria. Beleza? Então você nessa questão, leia com calma, eu coloquei aqui dicas para vocês, tá aqui as dicas, podem ler com calma, explicando um por um, beleza? Tá bom? Devagarzinho. Se estiver entendendo o vídeo, vai parando, volta, que a gente está aqui para explicar. E nas lives participando, tirando as dúvidas, tá bom? Olha só, ó, por exemplo, o 12. 12 ele fala aqui, ó, no 12, ó. Sancho Pança. Quem era Sancho Pança? Você podia dar uma dica. Era quem era? O escudeiro de Dom Quixote, beleza? Então, é usar a criatividade, certo? Certo? Sétima questão. O texto a seguir é de um autor humanista dos tempos renascentistas, certo? Aí ele nos pergunta na letra A. Qual é o assunto do textozinho que tem na sétima questão? Você que fez a questão, a gente está debatendo, ó. É o quê? A grandeza do homem. Um ser mais feliz que todos os outros seres, dignos e de admiração. Ou seja, veja no texto da sétima questão que ele faz uma exaltação à figura do homem. Quando eu falo homem, não é o homem sexo masculino, mas homem e mulher. Ou seja, dá importância que nós somos os únicos seres do reino animal dotados de racionalidade, meus queridos amigos. Então ele exalta essa característica do homem como um ser que pode transformar o seu destino para o bem ou para o mal através da inteligência. Infelizmente a gente vê casos aí dia a dia de pessoas que usam sua inteligência para burrice, para cometer várias ações criminosas, certo? Olha só. Na letra B, qual das características do Renascimento podemos relacionar essa fala do autor, Pico della Miradona, pessoal? Assim como lá no desenho que a gente viu na segunda questão, pode ser relacionada a antropocentrismo, pois o autor coloca o homem no centro do universo e descreve, ó, centro o centro do universo, e o descreve como um ser feliz, admirável e maravilhoso, certo? Na sexta questão, pessoal, é uma questão de cunho pessoal, mas reflete, olha só. Para Pico della Miradona, o homem é a medida de todas as coisas. E para você, o que é o ser humano? Qual o seu conceito de ser humano? Para você, o que é humanidade? Para mim, humanidade é o ato de usar a racionalidade para o bem. E para você, o que é? O que é ser humano? Coloca, escreve, por isso que é uma resposta de cunho pessoal. E aí eu coloquei entre aspas, para você refletir sobre essa condição humana. Beleza? Se liga aí. E na oitava questão, olha só, a oitava questão ele colocou dois desenhozinhos aí, ó, que mostram o sistema da Via Láctea, né? A fonte 1 e a fonte 2. Observem bem aí, ó, fonte 1 e fonte 2. Ele pergunta: a fonte 1 representa uma teoria, só que a fonte 1 e a fonte 2 são diferentes em relação à imagem. Observe bem a imagem das duas, olhem bem para a imagem das duas. Então a fonte 1 representa uma teoria. Qual é essa teoria? Veja que na fonte 1 é a teoria que era defendida pela igreja, que a Terra estava no centro do universo. Então é a teoria geocêntrica, certo? É a teoria geocêntrica, ou seja, a Terra no centro do sistema planetário. Na letra B, ele pergunta: e na fonte 2, que teoria está sendo representada, pessoal? Veja que na fonte 2 o Sol está no centro do universo. Então é a teoria heliocêntrica, tá aqui o nome. A fonte 2 representa a teoria heliocêntrica, certo? Letra C. Qual delas era defendida pela Igreja Católica naquela época? Hoje ela não defende mais, hoje já é provada que o Sol está no centro do universo. Qual era defendida pela Igreja Católica naquela época? O geocentrismo, letra C. E qual a que foi comprovada por Galileu e Galilei e hoje confirmada? O heliocentrismo. Por que a Igreja Católica defendia a teoria de que o Sol estava no centro a Terra estava no centro do universo? Porque ele dizia que a Terra era uma criação de Deus e por ser de Deus estava no centro de tudo. Olha, isso foi provado que por A mais B que a Terra não está no centro do universo. Afinal de contas, a Terra que gira em torno do Sol, assim como os outros planetas da Via Láctea, certo? Beleza? Olha só, o que eu quero de vocês.
As páginas 106 e 108, que já foi passada na atividade, nós vamos comentar amanhã na nossa live, que é as páginas que tem gravuras e imagens, e eu quero comentar com vocês essas gravuras e imagens, esses textos, tá bom? Eu vou estar passando para vocês hoje uma atividade em PDF, para reforçar os nossos estudos, beleza? Tá bom? Espero que tenham compreendido e que qualquer dúvida, seja qual for, vocês me procurem, que a gente está aqui para trabalhar juntos, tá bom? Um abraço e tamo junto.